Neste vídeo, quero tratar de um tema que tem gerado muita confusão e interpretações erradas ao longo dos anos: a destruição da alma. A ideia de que a alma simplesmente deixa de existir após a morte tem sido defendida por alguns, mas é fundamental examinarmos o que a Bíblia realmente ensina. Vamos abordar isso de maneira clara e profunda. Primeiramente, precisamos entender onde essa ideia começou. Historicamente, as raízes dessa doutrina falsa podem ser traçadas até movimentos que buscavam reinterpretar a Escritura à luz do racionalismo humano, rejeitando a noção de um juízo eterno. Esses grupos adotaram uma visão mais humanista da morte, negando qualquer tipo de punição consciente ou sofrimento após a vida terrena. Com o tempo, essas ideias se infiltraram em diversos sistemas de crenças, levando muitos a aceitar a falsa segurança de que a morte é simplesmente o fim. Mas o que a palavra de Deus diz sobre isso? A Bíblia é clara ao afirmar que a alma não apenas sobrevive à morte, mas também permanece consciente, seja para a alegria eterna ou para o juízo. Vamos examinar algumas passagens que reforçam essa verdade. Em Lucas 16, versículos 22 a 24, o Senhor Jesus conta a história, não parábola, do rico e Lázaro. O texto descreve o rico em tormentos no Hades, enquanto Lázaro está no seio de Abraão. A palavra grega utilizada para tormento é basanos, que indica sofrimento intenso e consciente. Essa narrativa mostra que, mesmo após a morte, há plena consciência do estado espiritual. Isso refuta qualquer ideia de aniquilação ou inexistência. Outro versículo crucial é Mateus 25:46, onde Jesus fala sobre o julgamento final. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. A expressão castigo eterno utiliza o termo grego kolassis aionios, que enfatiza a duração interminável do castigo, da mesma forma que a vida eterna dos justos é sem fim. Essa paralela é importante porque mostra que o castigo é tão eterno quanto a recompensa. Finalmente, em Apocalipse 20, versículos 14 e 15, lemos sobre o lago de fogo, descrito como a segunda morte. Aqui, a segunda morte não significa aniquilação, mas separação definitiva de Deus e um estado eterno de sofrimento consciente. A palavra lago, no grego, limne, carrega a ideia de algo vasto e envolvente, indicando a abrangência do julgamento. Então, como reconciliamos a justiça de Deus com essa realidade? Muitos tentam suavizar essas verdades para torná-las mais aceitáveis, mas a Bíblia é clara: Deus é santo e justo, e o pecado tem consequências eternas. No entanto, a boa notícia é que Deus, em sua infinita graça, oferece o caminho da salvação por meio de Jesus Cristo. João 3,16 nos lembra que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o ponto-chave. A vida eterna não é apenas um destino, mas uma relação restaurada com Deus, que começa agora e dura para sempre. Por outro lado, rejeitar essa oferta significa escolher a separação eterna de Deus. Que essa mensagem nos leve a refletir sobre a seriedade do nosso destino eterno e a urgência de compartilhar a verdade do Evangelho com aqueles que ainda estão em trevas. A palavra de Deus é clara e nossa responsabilidade é proclamá-la com amor e firmeza. Como diz Hebreus 9:27, e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Vamos viver e proclamar essa verdade.